Vamos hoje descobrir a linguagem do corpo. O que seu corpo está revelando enquanto as pessoas começam a chegar nessa live. E você que está me assistindo, gravado aí, o que seu corpo está tentando te contar? Tem muitas coisas que o corpo da gente conta pra gente, só que a gente está na correria do dia a dia e não sabe o que ele está tentando contar pra gente. Então hoje nessa live, você vai saber algumas coisas que seu corpo está tentando te contar. Né? Inclusive, lá no final da live, vai ter um exercício que você vai fazer para sentir aquilo que o teu corpo está tentando te contar. Né? Muitas vezes, a gente, na correria do dia a dia, a gente não sabe o que o nosso corpo conta pra gente. Ele conta através de muitas coisas, né? Muitos sinais. E quais são os sinais em que o corpo conta pra gente? Né? Tem muitos sinais. As dores, por exemplo, vamos dizer, uma rigidez, o ranger dos dentes. Então, o corpo conta pra gente quais são os sinais, né, de que ele não está bem. E eu vou contar para vocês da onde que vem esse não estar bem. Então, enquanto as pessoas vão chegando, vai pensando aí, que parte do seu corpo não está bem, né? Que parte do seu corpo está dando sinais para você. E quais são esses sinais? Quais são esses sinais? A linguagem do corpo e a radiestesia, né? E o que tem a ver a radiestesia com tudo isso, né? Com a linguagem do corpo. Então, hoje, nós vamos interligar tudo isso. Os sinais do nosso corpo, né? O que ele está tentando dizer pra gente. E também a radiestesia. O que a radiestesia pode fazer pelo nosso corpo? Pelo nosso corpo, pode fazer também por nossa energia, né? Os nossos chakras, a nossa energia, a nossa qualidade de vida. Então, vamos aprender hoje como o nosso corpo, ele dá sinais. E o que fazer com tudo isso, não é? Então, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje eu vou falar de algo muito profundo, transformador, e como o corpo fala com a gente. E o que as emoções têm a ver com isso? E a radiestesia também, né? Então, muitas vezes a ansiedade, as pessoas estão ansiosas, estão deprimidas, né? E muitas vezes elas se culpam muito, muitas vezes elas se reportam para o passado, e tudo isso faz com que as pessoas, elas comecem a passar tudo isso para o corpo, não é? Então, vamos lá. Existe uma frase muito conhecida da Cristina Cairo, e ela fala assim, que toda doença é um conflito emocional não resolvido, né? Então, eu pergunto aí hoje, que conflito emocional você tem que você não resolveu? Vamos lá, toda vez que você lembra de algo, né? E vem uma emoção ruim, e se isso que você lembra é recorrente, isso que você lembra? Todos os dias, você lembra todos os dias de algo que já passou, por exemplo? Ou uma preocupação que ainda, né, nem aconteceu e você já está lembrando dela? Então, o corpo, ele manifesta dores, sintomas e doenças como uma linguagem emocional, não é? Ou seja, o que você cala, o corpo fala. O corpo fala, né? Só que ele não fala assim, como a gente, assim, né? Ele tem uma linguagem própria. E quando a gente não ouve esses sinais emocionais da gente, vamos dizer, quando a gente não... A gente sabe que a gente é ansiosa, mas não faz nada para melhorar essa ansiedade. Se você é triste, você não faz nada para melhorar a sua tristeza, né? E fica anos e anos com essa emoção ruim. Então, esse ficar anos e anos com a emoção ruim, o que vai acontecer com você? Vai acontecer que o seu corpo, ele vai ouvir as suas emoções. E quando o corpo ouve as nossas emoções ruins, ele ouve as boas também, gente. Ele ouve as boas, tá? As emoções ruins, o que vão fazer no corpo? Vão dar sinais no corpo. Boa noite, Ana. Então, quando a gente tem emoções ruins, o nosso corpo, ele vai dar um sinal, se comunicar. E como que o corpo da gente se comunica? Vamos dizer que você tem muita ansiedade e toda vez que você tem ansiedade, você tem dor de cabeça, né? Então, a dor de cabeça é um sinal que o corpo está se comunicando com você, ele está respondendo à sua ansiedade, né? Aos seus pensamentos acelerados, pensamentos do futuro, então ele responde, né? Como a gente conversa com uma pessoa, por exemplo, que a gente fala, a pessoa responde, não é? Então, essa linguagem é assim, do corpo é assim, a gente pensa, se emociona e o corpo responde. Esse que é o diálogo entre nós e o corpo, tá? Então, essas respostas do corpo são o quê? São as dores, as tensões, o cansaço, a falta de energia, a insônia, tá? A tristeza profunda, bloqueios energéticos, né? Bloqueios de energia aí nos chakras. Mas
muitas vezes as pessoas convivem com tudo isso, tá? Anos e anos e anos. E aí o que vai acontecer? Que ela vai ao médico e o médico vai dar remédio, por exemplo, você tá com uma dor, ele vai dar remédio para sua dor, tá? Só que essa dor tem uma raiz. Qual que é a raiz da sua dor? Né? Por que o corpo deu essa resposta de dor? Ah, eu fui tratar o meu emocional e a minha dor passou. Então, a sua dor vinha do emocional. Então, o médico ele vai tratar do sintoma. Ele não vai na raiz do problema, né? Por isso que é legal você fazer terapia, porque você vai na raiz do problema que está te causando a emoção, que está te causando a dor. Então, gente, ao invés de ficar enchendo o corpo de anti-inflamatório, aí, nada contra, porque eles são muito bons, né? Mas, constantemente, concorde comigo que ele vai estragar o corpo. O remédio também estraga o corpo, tá? Então, é legal você ir na raiz do problema. Como que a gente vai na raiz do problema? Tá bom, eu tenho uma ansiedade, mas da onde que vem essa ansiedade? Você sabia que a ansiedade ela pode vir de traumas, por exemplo? Vamos supor que lá na sua infância você tenha passado um trauma, né? Vamos supor que a sua família brigava muito e toda vez que a sua família brigava, você ficava muito ansiosa, ansioso, né? Então, aquilo gerou um trauma. Aí eu vou explicar para você, no cérebro, o que é o trauma lá no cérebro, né? Então, a gente tem os neurônios. E quando a gente tem um trauma, um acontecimento assim, que foi muito pesado pra gente, o que acontece? A gente forma uma cadeia de neurônios, tá? Então, essa cadeia de neurônios, o cérebro, ele funciona com eletricidade, né? Então, essa cadeia de neurônios, esse circuito de neurônios, ele vai ter uma eletricidade ali que vai ficar rodando ali. E formou um trauma, tá? Então, formou um circuito e a parte elétrica ali do cérebro ficou ali naqueles circuitos, né? Então, formou um trauma. E aí, você vai com esse trauma pra vida. Tá? Você não retira ele, você fica adulta, e aí você vai com esse trauma pra vida. Aí, vamos supor que você casou, tá? E aí a sua família começa também aqueles conflitos igualzinho a sua família quando você era criança, né? E aí você também fica ansiosa. Mas, qual é a raiz daquele problema da sua ansiedade? A raiz do problema da sua ansiedade, na verdade, são aqueles circuitos que se formaram quando você era criancinha. E aí você não fez terapia. E aí você foi para a vida com esses traumas, né? E toda vez que tinha conflito, seja no trabalho, na família, onde quer que seja, você tinha uma crise de ansiedade, por exemplo, tá? Então você não curou a causa, né? Então, como que a gente cura a causa? A gente cura a causa sabendo certinho o que causou. Mas como saber certinho o que causou, né? Então, o terapeuta vai saber certinho o que causou. Ele vai falar para você. Quando eu atendo meus clientes aqui, eles sentam aqui, eu sei certinho aquilo que causou o trauma naquela pessoa. Eu encontro a resposta para isso, tá? E aí, com a terapia, é dissolvido esse trauma. Então, o que acontece no cérebro quando você faz terapia? Vamos lá. Lembra que eu falei do circuito que a gente forma no trauma? Então, na terapia, você vai formar outros circuitos cerebrais, tá? Que vão neutralizar aquele circuito do trauma. Entenderam? Então, a gente neutraliza aquele circuito que causou o trauma e forma um novo circuito com, o que é? Com diálogo aqui, a conversa terapêutica, a psicanálise ajuda muito nisso, tá? Então, a gente vai formar outros circuitos melhores para você. E aí, o que vai acontecer? Toda vez que você tiver, por exemplo, nesse caso que eu expliquei, um conflito, nossa, não vai causar mais nada em você, você vai ficar de alma leve e tranquila, né? Então, se você quiser curar um trauma, curar uma ansiedade, você vai precisar ir na causa, tá? Eu falo de outras questões também, por exemplo, dores. Você já tentou de tudo, foi ao médico e não sei o que, a dor não passou. Então, começa a pensar aí que essa dor pode vir da sua parte emocional, tá? Então, o mais indicado é você fazer terapia, para quê? Para eliminar também essa dor, e realmente elimina, tá? Falo a mesma coisa de insônia, falo a mesma coisa de depressão, tristeza, tá? Então, todos esses sintomas aí, a gente pode melhorar com as terapias. E não deixar passar por, né? Se já passou pro corpo a dor, e você não conseguiu retirar, provavelmente essa dor é emocional, tá? Então, doença, gente, não aparece do nada, tá? Não é um castigo. Não é um castigo, mas a doença é sempre um resultado. É um resultado da sua forma de pensar, dos traumas que você tem e de tudo que eu expliquei, tá? Então, a doença é isso, né? E muitas vezes as pessoas chegam
a depressão, de não quererem viver mais, né? E realmente ela causa uma doença, né? Que vai levá-la embora mesmo, não é? Vamos lá. Então, essa linguagem do corpo da gente, a gente precisa considerar, né? Vou falar um pouquinho da ansiedade, mais um pouquinho da ansiedade, porque é uma coisa muito comum de as pessoas terem. Vamos dizer que você tem sintomas de aperto no peito, taquicardia, gastrite, dor muscular, insônia, queda de cabelo, tensão nos ombros, falta de ar. Então, esses são sintomas puramente de ansiedade, tá? Então, a ansiedade também, ela pode ser provocada por um pensamento de que nunca, uma crença, na verdade, né? De que nunca você pode relaxar, você não pode descansar nunca, tá? Eu já atendi muitas mulheres que vieram aqui e elas falavam para mim, eu não consigo descansar, né? E muitas vezes você teve uma família, ou uma mãe, ou um pai também que não descansava, e você, na verdade, você imita, tá? Você, por amor, você imita mesmo. E você não consegue relaxar o corpo, nem a mente, né? Então, quantas pessoas hoje acordam cansadas, mesmo dormindo, né? Isso é o seu corpo exausto emocionalmente, tá? Tem essa exaustão emocional, né? Que mesmo que você durma 8 horas por dia, tal, você dormiu, tal, mas você acorda cansada. Então, é um cansaço emocional, né? Então, você precisa melhorar o quê? As suas emoções, não é? E depressão, né? Então, a depressão, vamos falar um pouco da depressão. A depressão, ela causa dores constantes também, falta de energia, desânimo, baixa imunidade, você pega doenças, né? Facilmente. Sensação de peso. Parece que você anda e você está carregando uma tonelada nas costas, não é? Dificuldade de movimentar a vida. Você fica sem ação, então a vida não movimenta também, não é? Então, essa depressão aí é como se o seu corpo dissesse, eu não aguento mais carregar isso. Isso o quê? O que ele está carregando? O que o seu corpo está carregando aí, né? Que está causando essa depressão? Será que é um peso do passado, né? Que você fica remoendo sempre? Será que é um pensamento do passado, de culpa, né? Ou será que é um pensamento de mágoa de alguém? Será que você está magoada com alguém? Então, esse pensamento do passado, ele pode retornar aí, sim, ele pode retornar. E se você fica dialogando com esse pensamento, né, do passado, com tristeza, né, com culpa, ou com mágoa, com raiva, né, você vai estar alimentando o início de uma depressão, né? Boa noite. Então, quando a gente alimenta esses pensamentos ruins, né, de passado, você vai estar iniciando no seu emocional uma depressão, né? E como eu estava falando já, a depressão, ela pode passar para o corpo, né? Então, toda pessoa que tem depressão, ela tem uma crença, tá? É uma crença de que aquilo que já passou é importante, tá? Acontecimentos passados, eles são importantes. Vamos dizer, no sentido de uma pessoa me magoou, tá? Então, eu fico lembrando sempre daquilo e sentindo a mesma emoção daquela mágoa. Então, o que eu estou fazendo com o meu emocional? Eu estou deixando meu emocional desequilibrado. Ruim, muito ruim, tá? E isso aí vai passar para onde? Para o corpo. E aí, você vai sentir dores constantes, essa falta de energia, esse desânimo, falta de ação, e já é o início de uma depressão, né? Então, como eu estava falando também sobre a ansiedade, toda depressão a gente precisa analisar a causa. Qual acontecimento causou essa depressão? Esse constante diálogo ruim que você tem aí com a mente sobre o passado, tá? A depressão, ela deixa a gente doente, pegando muitas doenças aí, tá? Resfriados, gripes. E como eu estava falando da linguagem do corpo, né? É o corpo respondendo pra gente que é melhor maneirar no emocional, né? Então, se você já tem falta de energia, você tem tristeza, você tem essa angústia, tá? Então, é seu corpo falando com você. E muitas vezes o corpo, ele fala por meio das dores, tá? Tem pessoas que começam a tremer, né? Perde o apetite. É o corpo falando, olha, dá um jeito nesses diálogos mentais aí, porque eu não tô aguentando mais isso, tá? Então, gente,
olhem para os corpos de vocês. Os corpos de vocês, eles são, vamos dizer que o nosso corpo é um veículo, gente. Você não vai para lá e para cá com seu corpo, você não vai viajar com seu corpo, você não vai na igreja com seu corpo, você vai fazer um curso com o seu corpo. Então o corpo, ele tem uma consciência própria, tá? Além da nossa aqui, ele tem uma consciência própria. E assim, cabe a gente cuidar bem dele. Só que, se a gente não olhar para a nossa parte emocional, para o equilíbrio emocional, o nosso corpo também não vai ficar saudável, né? Então, um sinônimo de saúde também é a saúde emocional. Porque se você tiver saúde emocional, pensamentos legais, bons, um diálogo mental bom da mente, você vai fazer o quê? Você vai estar dando saúde para o seu corpo e qualidade de vida, tá? Então, ao invés de se entupir de remédio, tá? Cada dor que você tem, você vai no médico, ele dá um remédio, e você imagina isso ao longo do tempo, tá? Os seus rins não foram feitos para ter essa carga de medicação. Eles não foram feitos. Vai ter uma fase na sua vida, quando você ficar mais velho, que os rins, eles vão dar um basta, tá? Eles vão parando de funcionar. Então, quanto menos remédio, melhor, tá? Não sou contra a medicação, mas remédio é quando necessariamente você precisa. Eu acho assim, você precisa tratar do seu emocional primeiro, tá? Trate do seu emocional primeiro. Para quê? Para você não ficar dependente de medicação e ter a sua mente uma confusão, tá? E muitas vezes a pessoa até toma remédio e continua com as dores, porque se ela parar de tomar remédio, a dor volta. E o que acontece? Isso aí vem do emocional, do diálogo mental que você tem, tá? É o diálogo mental com você mesmo ali, né? Então, gente, a linguagem do corpo, ela é muito interessante. Eu vou falar agora algumas doenças. A Cristina Cairo, ela falou muito da linguagem do corpo, tá? E aí ela colocou algo aqui muito legal também no livro dela, tá? A linguagem do corpo. Então ela colocou assim, que a doença, ela pode vir de certas coisas que a gente tem na mente. Olha só. Quem está participando dessa live, que, vamos dizer, eu vou falar um sintoma aqui, falar, eu tenho. Falem, tá? Só um minutinho que eu já vou pedir participação de vocês, tá? Eu vou chamar para participar, quem quiser participar, então eu vou, digita eu quero aí que eu já vou chamar, tá? Mas vamos lá. Ela escreveu assim, quem tem dor de cabeça, tem excesso de preocupação, autocobrança e pressão mental. Então, gente, uma simples dor de cabeça, muitas vezes, não, foi só o que eu tomei. E muitas vezes, por quê? A dor de cabeça, ela também vem quando a gente tem excesso de pensamento, tá? Excesso de preocupação, excesso de autocobrança, de culpa, tá? A enxaqueca ela já é mais intensa. Ela vem quando a pessoa é perfeccionista, tem raiva reprimida e necessidade de controle. Então, se você é muito controladora, você é uma forte candidata a ter enxaqueca, e aí você pode tirar o quê? O seu perfeccionismo, a sua raiva reprimida e o seu controle. Necessidade de controlar tudo e todos, tá? Quem tem ansiedade tem medo do futuro e insegurança. Tem medo do que possa acontecer no futuro e tem insegurança, ou seja, é uma pessoa que tem medo, tá? Ela é insegura. Então, uma pessoa ansiosa, ela tem medo, né? Então, você precisa trabalhar o seu medo. Quem tem depressão tem mágoas profundas, desânimo e perda de sentido da vida, né? Outra coisa legal de falar que quem tem depressão, ela não tem um sentido para viver, né? Eu vou perguntar aí para vocês, qual o sentido da vida de vocês, gente? Vocês já pararam para pensar? Por que vocês levantam todos os dias? Qual que é o sentido da vida de vocês? Olha, eu descobri o sentido da minha vida, tá? Quando eu descobri o sentido da minha vida, eu nunca mais tive tristeza. Eu, Simone, tá? Eu, Simone. Por quê? Eu descobri que eu tenho um talento, aliás, vários talentos, tá? E eu estou colocando em prática todos. Inclusive, agora eu estou colocando em prática, tá? A minha capacidade de fazer artes mesmo, artes digitais até. E é um talento meu, só que ele ficou escondido, né? Outro talento meu é ser terapeuta, né? Porque é incrível, a pessoa senta aqui, aí eu sei certinho de onde vem o que ela tem, né? No emocional dela. Então, é um talento meu? É um talento, mas que eu descobri também na maturidade, né? Então, gente, não tem idade para descobrir os talentos. E os talentos, eles têm muito a ver com o que a gente fazia quando a gente era pequeno, tá? Então, lembra lá, o que você fazia quando você era pequeno, pequena, que te deixava horas fazendo aquilo?
vamos supor que você, por exemplo, eu, né, vou contar de mim. Eu adorava as caixas de papelão para fazer casinhas, para pintar as casinhas. Eu adorava lousa, para desenhar na lousa. Eu adorava papel, tinta, canetinha. Então, eu vivi nas artes ali, tá? Então, era uma coisa que eu fazia e não via a hora passar. E tá aí o seu talento. Por que você não pensa, tá? O que você fazia quando você era pequeno, que o seu talento tá aí? E falando aqui da depressão, o sentido da vida está muito ligado ao nosso talento, aos nossos talentos, né? Porque nós temos mais que um. Então, os nossos talentos, eles fazem com que a gente tenha alegria de viver. Se você não tem alegria de viver, então vai lá procurar os seus talentos, lá quando você era criança. E põe esses talentos aqui hoje na sua vida. Põe os talentos na sua vida para que você seja feliz, tá? Essa alegria de viver, ela precisa estar todos os dias na nossa vida. Eu sei que a gente tem desafios muito intensos muitas vezes, mas confia e bota seus talentos para fora. Bota seus talentos aí para mostrar para as pessoas, tá? Ou também para ensinar pessoas, né? Eu participo do projeto da Unicamp, que é o projeto 50+, que ali tem muitas atividades para as pessoas 50+. E eu participo com uma oficina terapêutica. Então, eu falei assim, eu preciso colocar para fora esse meu talento. E a oficina é uma terapia em grupo, né? Então, se você tem 50+ aí, participa, que todo semestre tem essas oficinas aí. E tem outras oficinas em outras áreas. Ali tem artes, artesanato, tem a parte física também, tem a parte de nutrição. Então, não tem por que ficar deprimido, deprimida, tá? Tem atividades para fazer, então vá fazer atividades também. E vai resgatar a sua alegria de viver. Vai descobrir seus talentos, vai fazer amizades, tá? Então, a depressão, ela também tem muito a ver, gente, com a gente não aceitar as coisas, tá? Por exemplo, eu não aceito o jeito que aquela pessoa é. Eu não aceito a minha situação, então eu vou ficar triste, deprimida. Então, a primeira coisa para você curar uma depressão é o quê? Você abrir e aceitar. Aceitar é o quê? Admitir a existência do desafio, da pessoa que você não vai com a cara, da situação que você não queria que acontecesse. Então, é aceitar o desafio. Quando você aceita o desafio, aí é um primeiro passo para você curar sua depressão, tá? Porque aí você abre o seu receber. E quando a gente abre o receber da gente, a gente vai recebendo as bênçãos, tá? Então, abra o seu receber e aceite. Apenas aceite, tá? Aceitar não é concordar, tá? Lembra disso. Aceitar não é concordar. Insônia, vamos lá. Quem tem pensamentos acelerados e dificuldade de desligar a mente, tá? Então, a insônia, ela vem de pessoas também que têm os pensamentos muito acelerados. Muitos pensamentos em pouco tempo, tá? Então, você não consegue desligar a mente, né? Hoje em dia, é muito comum a gente usar o celular à noite, né? E essa luz do celular, ela vai fazer com que a tua glândula pineal, ela não secrete o hormônio do sono, né? E então, 2 horas antes de dormir, tenta desligar o celular. Ou se não quer desligar, bota ele bem escurinho, tá? Põe ele bem escurinho. Por quê? Para não atrapalhar essa secreção de melatonina, tá? E aí você vai ter uma boa noite de sono. Tome um banho morno, né? E você vai começar a desligar esses pensamentos acelerados, né? Quem tem gastrite é porque tem irritação, raiva contida e conflitos familiares. Olha só a linguagem do corpo aqui. Então, a pessoa que tem irritação, raiva contida, conflitos familiares, ela vai ter gastrite, tá? Principalmente raiva, tá? Ela vai no sistema digestório da gente e vai estar no intestino também, tá bom? Se você tem problema do intestino, se pergunta aí, que raiva você tem de quem? De você mesmo? Às vezes a raiva é de você, tá? Eu tenho uma raiva de mim mesma, eu não fiz aquela coisa certa. Bom, para começar, não tem certo e errado, né? E tem aprendizado. O erro é aprendizado. Claro que você não vai errar sempre, é a mesma coisa, né? Não vai errar sempre a mesma coisa. Mas o erro é sempre aprendizado, ok? Vamos lá. Pensamentos acelerados, já falei, irritação, raiva, úlcera. É outra coisa que vem no sistema digestório. Qual que é o sentimento relativo à úlcera? Sentimento de incapacidade e tensão constante. Então, quem se sente incapaz, né, é comum
Ah, tem umas gerações para trás aí, eu não sei, hoje eu acho que não, o pessoal não cria filho assim, mas umas gerações para trás aí, era comum as pessoas desmotivarem os filhos, tá? Falarem que não faz nada direito, você não faz nada direito, não é? Gente, quem era dessa geração de mãe, de pai que falava que a gente não fazia nada direito, que a gente errava tudo? Digita aí, gente, digita aí, conversa aí. Então, gente, úlcera é sentimento de incapacidade, que você não é capaz, e tensão constante. E, gente, tem uma ligação, o sentimento de incapacidade com o erro, tá? Então, se você tem medo de errar, consequentemente, você tem esse sentimento de incapacidade, né? Então, lembra que o erro é um aprendizado, né? Ele não é para ser olhado como algo ruim, né? Mas é algo bom que você pode fazer ainda melhor, né? Então, você acha lá que o Einstein ele acertou na primeira? Não. O Einstein teve muitos erros para depois acertar, né? Mas e se ele tivesse falado assim, ai meu Deus, eu errei, eu não sou capaz, e a teoria da relatividade, onde ia ficar? Não é, gente? Os grandes gênios, eles erraram muito antes de acertar. Mas, olha, os grandes gênios, eles tinham algo que a gente precisa ter hoje. Eles insistiram e não desistiram nem de viver e nem de fazer, né, aquilo que eles queriam. Não é? Eles foram insistentes, mesmo todo mundo falando que não era daquele jeito, mesmo com muita pressão em cima, eles insistiram. Então, eles são um grande exemplo pra gente de insistência, tá? Vamos lá, quem tem problemas no fígado aí, né? Então, você tem muita raiva, viu? Você tem muita irritação e muitos ressentimentos. Fígado é isso, tá? E irritação, né? Ah, eu tô irritada, né? Tô sem paciência. Então, se você está irritado sem paciência, é porque você não tem paz dentro de si, tá? Se você tivesse paz dentro de si, você iria fazer uma respiração de 5 por 5 e tiraria, a paz viria de novo. Então, toda vez que você estiver com raiva, com ressentimento, vai fazer uma respiração para reverter essas emoções ruins. E como eu estava falando no início da live, as emoções ruins, elas vão afetar todo o nosso corpo. Se você não ir na causa da emoção para equilibrar, ela vai para o seu corpo, tá? Então você vai se autodestruindo. Não tem? Vocês já assistiram aqueles filmes que o robô se autodestrói? Tem lá o botão de autodestruição? Não aperte o seu botão de autodestruição, né? Que são as emoções ruins. Elas passam para o corpo e deixam você doente. Quem tem prisão de ventre aí, olha só. Apego ao passado, dificuldade de soltar situações. Então, se você tem prisão de ventre, difícil de ir no banheiro, gente, o que você precisa soltar aí? Você precisa soltar alguma coisa. Você está com alguma coisa presa do passado. O que é? O que você não soltou ainda, que se você soltasse, você não teria prisão de ventre, né? Aí você iria no banheiro todos os dias, não é? E agora, diarreia. Quem tem intestino solto? Vamos lá. É medo, fuga, insegurança diante da vida. Olha só. É muito relacionado a medo, né? Fuga, insegurança. Bom, medo, né? Vamos resumir aqui. Medo. Então, se você tem o intestino muito solto, que medo você tem? Se você não tivesse, você teria um intestino bonzinho ali, né? Medo do quê? E lembra que a ansiedade também é medo, tá? Se é muito ansioso, ansiosa, isso é medo. Problemas nos rins. Quem tem problemas nos rins tem medos profundos e frustrações emocionais. Ó, gente. Eu coloquei uma música na oficina ontem que falava pra gente não esperar nada de ninguém, né? Pra gente não se frustrar. E eu acho que é isso mesmo, né? Então, não espere nada de ninguém pra você ser feliz, tá? Então, não tem expectativas sobre o que a pessoa vai fazer, como ela vai reagir, como ela vai lidar, como ela lidou com você, como ela falou com você. Não tem expectativa de nada. Tenha uma mente neutra, tá? Não espere nada das pessoas. Se vier algo legal, beleza. Se vier algo ruim também, já tá tudo bem, tá? Então, mas não fique esperando nada delas. Agora, uma coisa muito comum é ter dor na lombar. Então, se você tem dor na lombar, você tem dor na coluna, olha só aqui, ó. Medo financeiro e insegurança material. Então, é muito relacionado ao medo de perder dinheiro, tá? E isso não é só para pessoa que não tem dinheiro, mas às vezes a pessoa é rica e tem medo de perder dinheiro, tá? Então, olha só, tem dor na lombar? Então, analisa o seu medo financeiro aí, tá? E, gente, como eu falei, tô falando sempre aqui,
essa parte emocional aí, você precisa analisar a causa. Porque às vezes o medo financeiro, ele vem, por exemplo, é muito comum esse medo financeiro vir da família, tá? Onde se tratava dinheiro com conflitos, né? Com medo de perder o dinheiro, por exemplo. Então, esse medo financeiro aí são conflitos, né? Com o dinheiro. E aí causa dor lombar, se você tem essa preocupação financeira, tá? Hérnia de disco é sobrecarga emocional e sensação de falta de apoio. Hérnia de disco, tá? Quem tem hérnia de disco vem dessa parte emocional, ó. Sobrecarga e sensação de falta de apoio. Pode vir também de um abandono, tá? Sensação de abandono. Às vezes na infância você foi abandonado e você sente isso hoje, da hérnia de disco. E agora o joelhinho, o joelho. Quem tem dor no joelho aí, gente? Dor no joelho, olha só. Orgulho, inflexibilidade e dificuldade de ceder. Vamos dizer que você é uma pessoa com uma rigidez mental intensa, rígido emocionalmente, rígido em ideias, não aceita nenhuma ideia nova, né? Só a tua é legal. Então, essa inflexibilidade, ela vem também tem pessoas que são inflexíveis em aprender, em conhecer coisas novas. Ela só quer fazer do mesmo ali, todo dia, naquela rotina. Ela não quer fazer coisa nova. Ela vai caminhar, ela vai pro mesmo caminho, né? Sempre. Ela não muda o caminho, né? As coisas guardadas assim na casa dela estão sempre no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Então, isso vem de uma mente inflexível, uma mente rígida, tá? Então, isso pode causar não só dor no joelho, como dor nas articulações também, tá? Do corpo. E o corpo fala, ó, tá com dor na articulação, então aceita mais as ideias das pessoas, mudam algumas coisas na sua vida de lugar, muda as coisas de lugar, troca a cortina lá, põe um vaso diferente na sua mesa, que já vai mudar, tá? E você sabe, gente, que o cérebro da gente, se ele vir mudanças no contexto, no ambiente, ele também vai mudar lá dentro, tá? Então, façam isso na casa de vocês, mudem as coisas de lugar, para vocês serem mais flexíveis, tá? Para não ter dor nas juntas, né? Obesidade. Então, quem está acima do peso aí proteção emocional, carência e medo. Então, a gordura sempre, ela é uma capa, né? E muitas vezes você quer ficar invisível nessa capa de gordura, né? Do que você está se escondendo aí, gente? Fala para mim que vocês estão se escondendo nessa gordura toda. Vocês estão se escondendo de alguma coisa, né? Então, a obesidade, o sobrepeso, é tudo isso. É quando a gente quer se esconder de alguma coisa na vida da gente, né? Só que isso é nível inconsciente, tá? Não é nada consciente. Então, não leve a mal, nada, porque não é consciente, é inconsciente. Vamos lá, tem mais alguns aqui, mas fique tranquilo que eu vou chegar na sessão de desbloqueio. Eu vou chamar alguém aí, quem quiser participar comigo, tá? Que eu vou desbloquear aí algo em vocês com a radiestesia. Então vamos lá, fibromialgia, ó, tem até, não, asma, sensação de sufocamento emocional. Quem tem asma se sente sufocado emocionalmente, tá? Tá com muitas emoções aí. Câncer, mágoas profundas acumuladas por muito tempo. Então, a pessoa que tem câncer, ela tem mágoas ou um sentimento de culpa muito grande, que ela guardou há muito tempo e o corpo dela respondeu com câncer, tá bom? Fibromialgia, que é a dor geral no corpo, né? Sofrimento emocional acumulado e autocobrança. É uma pessoa que se cobra muito, que quer ser perfeccionista também. Então, sofrimento emocional acumulado quer dizer muito tempo que você tá com a emoção ruim, né? Começa a doer o corpo todo e o corpo tá falando para você tirar essas emoções. Alergias, irritação, rejeição ou conflitos internos. Alergias, irritação, rejeição é abandono, tá? Quem de vocês se sentiu abandonado tem alergias também, né? Eu tinha muita alergia, gente. Tinha muita alergia. Foram duas coisas que tiraram as minhas alergias, tá? Uma, retirar glúten, farinha de trigo. E outra foi não olhar para trás com certos abandonos da vida, coisas que aconteceram na minha vida no passado, tá? Olhar com olhos bons, vamos dizer assim, que eu comecei a olhar. Eu olhei para minha vida, assim, com olhos de quem fala assim, gratidão, porque eu aprendi muita coisa com isso, tá? Então, eu fui extremamente agradecida ao meu passado. E as minhas alergias, elas também sumiram, tá? Porque eu tinha alergia respiratória e era grave, doía, assim, a alergia na mão, assim, descascava a mão, né? Então, eu tinha muita alergia, mas eu reverti isso, ainda bem,
né? Problemas de pele também, ó, conflitos de identidade e sensibilidade emocional. Ó, problema no coração agora. Falta de alegria, tristeza afetiva e dores emocionais. Mas principalmente falta de alegria, tá? Como eu ensinei na minha oficina de ontem, na Unicamp, lá, eu coloquei uma música. E pedi que eles... Primeiro eu expliquei a música, né? Antes de tocar a música. E eu expliquei, depois eu toquei a música e pedi para que eles cantassem a música. E depois eu pedi para que eles mexessem o corpo junto com a música e cantassem junto. Porque quando a gente mexe com o corpo, a gente secreta hormônios da felicidade, dopamina, gente. Então, dança sozinha aí na sua casa, pega uma música alegre e realmente convoca a alegria para você, tá? Isso é maravilhoso. Então, estão convocados a ter alegria todos os dias com alguma música aí que vocês gostam, hein? Mas aquela bem gostosa de dançar. Gente, então vocês viram como o corpo ele responde? E eu falei algumas coisas, né? Eu não falei tudo, não falei assim, porque tem uma lista de coisas que são ligadas a emocional, tá? Mas o que a radiestesia ela tem a ver com tudo isso, né? Então eu falo, o emocional, a gente tem energeticamente, a gente tem camadas de energia aqui, tá? Então tem uma camada de energia da gente que se chama corpo emocional. É ali onde energeticamente as emoções ficam, tá? Antes de passar aqui, tá? Para o nosso corpo. Então, essa camada de energia que se chama corpo emocional, ela guarda todas as nossas emoções. E quando a gente bloqueia essa camada de energia com tantas emoções ruins, o que vai acontecer é que o seu sistema de energia não vai funcionar mais, tá? Quem conhece aí os chakras, quem conhece o reiki, sabe que a gente tem centros de energia no nosso corpo, né? Então, esses centros de energia, eles são responsáveis por puxar a energia do ambiente e emanar a energia da gente para o ambiente, né? Então, vamos lá. Essa camada energética é uma coisa do seu sistema energético. Os chakras são centros, eles rodam, a camada fica... Ela não fica estática, mas ela é aqui, tá? E os chakras são em cima das nossas glândulas, né? Então, eles estão puxando energia, deixando energia para o ambiente. E aí, quando a gente tem desequilíbrio emocional, eu vou citar um exemplo só de um, tá? Só de um desequilíbrio emocional. A tristeza. Por exemplo, a tristeza, quando a gente está triste, além de a gente jogar energia aqui para o nosso campo emocional e formar blocos de energia, a gente vai jogar energia para o nosso chakra do coração, do cardíaco, tá? E esse chakra aqui, ele não vai funcionar direito. O que você vai causar também, além de problemas do coração, quando você está com esse chakra aqui bloqueado, você vai causar uma falta de imunidade também, tá? Câncer de mama também. Então, gente, é melhor você pôr a música todos os dias e dançar. Se alguém vir você dançando e falar que você é doida, não liga, porque você está convocando alegria para você, tá? Mas é melhor convocar alegria do que ter tudo isso, não é? Eu acho. Então, fala para mim aí, você que está me ouvindo aí, se você quer participar dessa live, eu vou fazer um desbloqueio ao vivo com a radiestesia para você ver como é legal. Fala para mim, eu quero, se você quer participar da live, que eu te chamo agora, tá? Então, fala aí para mim. Gente, então, o nosso sistema energético, ele também é afetado pelos nossos pensamentos e as nossas emoções, tá? A radiestesia, o que ela vai fazer? Ela vai alinhar os nossos chakras, tá? E ela é incrível, sabe por quê? Porque à medida que eu ajusto o seu chakra, você começa a liberar aquela emoção ruim. É maravilhosa, tá? E é na hora, tá? Por isso que eu aconselho vocês a aprenderem a radiestesia, tá? Os cursos agora, eles são VIP, então é só para você. Se você quiser mais informações, aí me peça lá no direct que eu passo informações. Mas eu ensino tudo isso, eu ensino você para harmonizar o seu ambiente, harmonizar os seus chakras, o seu emocional, tá? E é na hora, tá? Eu vou chamar aqui a Rose. Então, vamos lá. Rose. Deixa eu aqui, acionar. Entrar ao vivo com Rose aqui. Entrar ao vivo para isso. Se você quiser fazer o curso, faça, que eu tô dando curso VIP agora, só para você e eu e você, tá? Chamou, Rose? O que aconteceu aí? É só você aceitar, Rose.
Ó, mandei de novo, entrar ao vivo com a Rose, tá? Então, gente, se você quiser fazer o curso, eu já treinei muitas pessoas. Ó a Rose aqui. Cadê a Rose? Sim! Oi, Rose! A gente tenta, né? A gente não desiste. Rose, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você tá se sentindo hoje? Hoje eu tô me sentindo péssima. Tá, mas fala pra mim, é tristeza, é ansiedade, é mágoa? Tristeza. Tristeza. Então, Rose, ó, eu vou fazer um desbloqueio com o pêndulo aqui pra você, tá? Eu vou analisar todos os seus chakras. Então, eu vou aqui, ó. Eu tô analisando o seu chakra no topo da cabeça. Vamos lá. Vamos estar em equilíbrio? Não, Rose. Então, nós vamos desequilibrar pelo chakra coronário, tá? Vamos lá. Aí você vai me falando depois. Como você está sentindo? Porque você faz assim. Vamos lá. Chakra frontal. É aqui, no meio da testa. Vamos lá. Tá em equilíbrio? Não também. Vamos lá. Vamos lá, Rose. Ajustando. Agora o chakra aqui da garganta. Vamos ajustar? Tá aqui. Vamos ajustar. Isso, ajustado. Agora o chakra cardíaco. Coração. Vamos lá. Ajustando. Vocês vão ver, gente, como é rapidinho isso aqui. Essa técnica que eu ensino também lá no curso, tá? Vamos lá. Chakra plexo solar agora, na boca do estômago. Tá em equilíbrio? Não tem. Então vamos ajustar o chakra da Rose, do plexo solar. Esse chakra aí, do plexo solar, é um chakra que quando a gente desequilibra, quando a gente está muito ansiosa. Aí ele desequilibra todinho. Vamos lá, mas já equilibrou, ó. Umbilical, também está em desequilíbrio. Vamos equilibrar. Equilibrando. Isso. Agora vamos equilibrar o chakra básico. Também está em desequilíbrio. Pronto. Harmonizada, Rose. Inspira e solta o ar agora. Solta pela boca. Isso. Agora, Rose, qual a sensação? Como ficou aí? Tá mais leve. Tá mais leve? Melhorou. Ah lá. Essa é a radiestesia, gente. Ela desbloqueia na hora, tá? Então, com um único simples pêndulo, né? E não é religioso, não tem vínculo religioso, nada. E você aprende, e você pode também atender pessoas, tá? Porque a técnica também, ela se estende também a tratamentos terapêuticos mais detalhados, que eu ensino lá no curso. E se você quiser fazer, eu tô fazendo o curso agora VIP, tá? Então você acessa o meu direct, que eu vou te passar todas as informações. Rose, muito obrigada. Beijão, essa minha amiga de anos e anos. Tudo de bom, viu? Você Tudo também. de bom pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada eu. Gratidão. Eu que agradeço. Então, gente, é assim, eu vou terminando essa live também, tá? Agradeço muito a atenção de vocês e deixa eu só, quem está aqui comigo, deixa eu só fazer um exercício aí, que eu esqueci de fazer com vocês, tá? Fecha os seus olhos aí, inspira profundamente, tá? Que a gente vai localizar onde o seu corpo está precisando mais de energia e se assistir a live, você vai relacionar com o emocional, com o seu emocional, né? Onde for essa dorzinha, é que seu corpo está se comunicando com você. Vamos lá, fecha os olhos. Inspira profundamente e solta o ar. Isso. Inspira e solta. Agora, sente aí no seu corpo uma sensação que ele vai te mostrar. E repete isso comigo. O corpo me mostra o que você está querendo comunicar. Corpo me mostra o que você está querendo comunicar. Então, a sensação que você sentiu é o seu corpo se comunicando. Tá? Agora, vamos voltando. Inspira, solta. E volta. Tá? Volta, abre os olhos, né? Aí, coloca pra mim, quem sentiu aí? Quem sentiu alguma coisa no corpo? Né? Coloca aí pra mim.
nos comentários. Vocês sentiram alguma coisa no corpo de vocês? Gente, o emocional da gente precisa estar equilibrado, tá? Seja qual for o seu desafio, o desafio que você está tendo aí hoje, né? Ele está só te ensinando algo. Seja um desafio financeiro, seja de relacionamento, ele está te ensinando algo, tá? Ele não está te prejudicando, ele não é isso. Ele está te ensinando. Então, vamos olhar com bons olhos para os desafios da vida. Se você está passando doenças, por exemplo, tá? O que essa doença me ensinou? E nessa live, gente, poderosíssima, que você vai assistir de novo, porque eu falei um montão de sintomas aí, físicos, que tem a ver com o emocional, né? Com a linguagem, que é a linguagem do corpo. Então, você vai relacionar o que você sentiu, uma leve pressão na nuca, né? Então, o corpo está se comunicando pela nuca, né? E o que a nuca tem a ver com tudo isso, né? Então, a nuca, ela segura o quê? A cabeça, não é? Esse pescoço da gente, ele segura a cabeça. Então, o que você não está... Viu, Rose? Rose que sentiu uma leve pressão na nuca, o que você não está querendo pegar firme mesmo, sabe? Tem uma coisa na sua vida, Rose, que você não quer pegar firme. Você está meio que soltando aquilo, sabe? E essa dor na nuca, ela veio para te alertar disso. Então, pega firme nisso, nessa ideia que você teve, que muitas vezes a sua mente falou assim, não, você não é para isso, não. Vai firme, vai fundo na tua ideia, tá? Porque muitas vezes as possibilidades aparecem na mente da gente, muitas vezes a gente julga e deixa a possibilidade embora. A gente pede tanto, ai Deus, me dá uma outra oportunidade. E aí ele põe na sua cabeça aquela possibilidade legal, aí você fala, não, mas isso não. Então, Rose, analisa isso aí na sua vida, tá? Que eu tenho certeza que essa possibilidade é legal para você. Bom, beijos para vocês e até a próxima live.